Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Bioluminados e no vídeo de hoje nós daremos continuidade à série de vídeos sobre estudos em biologia baseados nas questões do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. E lembrando como funcionam esses vídeos, primeiramente é apresentada uma questão de um Enem anterior, de algum ano anterior, em seguida estudamos os conceitos que envolvem essa questão e, finalmente, estudamos cada uma das alternativas oferecidas pela questão da prova, certo? Vamos lá então. A questão do vídeo de hoje foi retirada do Enem de 2006, caderno amarelo, dia 1. E para responder as questões 9 e 10 desta prova, foi apresentado um quadro histórico sobre a evolução da vida na Terra. Vamos dar uma conferida. Hoje vamos discutir apenas a questão número 9, para o vídeo não ficar muito longo. E adianto para vocês que o que vocês precisam saber para responder ambas as questões é saber ler esse tipo de quadro, saber interpretar as suas informações. Embora seja importante conhecer os conceitos biológicos, conhecer as eras biológicas, saber quando cada grupo biológico surgiu ao longo do tempo, saibam que esse tipo de conhecimento vocês não precisam para responder essa questão específica do Enem, certo? O que vocês precisam é saber interpretar o quadro e nós vamos fazer isso com bastante detalhe ao longo do vídeo. Mesmo assim, eu irei explicar um pouco sobre esse contexto mais amplo da questão, que envolve o surgimento da Terra e a evolução biológica ao longo dos períodos geológicos. Acredita-se que a Terra tenha surgido aproximadamente 4.500 milhões de anos atrás, e nós temos como os primeiros registros de vida aqui no planeta os estromatólitos, que são formados por micro-organismos, e a sua datação é aproximadamente 3.500 milhões de anos atrás. Desde o seu surgimento, a Terra esteve exposta a várias mudanças que aconteciam em escala global, escala mundial. E entre essas mudanças a gente pode citar luminosidade, composição da atmosfera, composição das águas, o clima, a ação de meteoritos, meteoros sobre o planeta. Por isso, para estudar melhor a história da Terra de um ponto de vista biológico, um ponto de vista geológico, essa história ela foi dividida em éons, eras, períodos e épocas, baseados em grandes eventos que aconteceram aqui no planeta. Vejam que o quadro apresentado na questão do Enem apresenta apenas eras e períodos. Isso não tem problema nenhum, certo? Só queria apresentar para vocês que existem classificações mais e menos abrangentes. E é claro que a vida foi impactada de uma forma ou de outra por essas mudanças que aconteceram em escala global aqui no planeta Terra. Inclusive, algumas dessas mudanças foram responsáveis por grandes extinções, o que a gente chama de extinções em massa. No período Permiano, por exemplo, 95% da diversidade que existia aqui no planeta foi extinta. As espécies que foram capazes de sobreviver a esses eventos, a essas mudanças no planeta, elas ficavam sujeitas a novas condições de alimentação, novas condições climáticas, novos nichos ecológicos. E essas novas possibilidades foram propulsoras para o surgimento de novas formas, de inclusive novas espécies e novos grupos totalmente diferentes do que existiram. E tudo isso, toda essa história da biologia na Terra, ela está registrada nos fósseis, né? Que estão intimamente ligados com as rochas, que são aquelas que nos contam sobre a história geológica da Terra. O quadro que foi apresentado pela questão do Enem é uma representação bastante comum que relaciona a história geológica, né, das rochas e da conformação da Terra com a história evolutiva dos grupos biológicos. E como eu expliquei para vocês, para conseguir responder essa questão, o mais importante é que saibamos interpretar corretamente este quadro.
As primeiras colunas se referem aqui à classificação do tempo geológico, iniciando pelo tempo atual e indo até o surgimento do planeta. Na primeira coluna estão as eras. Cada era é dividida em um ou mais períodos que estão representados na segunda coluna. O pré-cambriano, só por curiosidade, é um superéon que é dividido em éon, eras e períodos, mas essa classificação mais completa não apareceu no quadro. Cada um desses períodos aconteceu em um determinado tempo, certo? Este tempo está apresentado na terceira coluna. As próximas duas colunas se referem ao que aconteceu na Terra durante o tempo geológico. A quarta coluna nos informa sobre a evolução biológica e a quinta coluna apresenta os eventos geológicos. Para explicar como funciona a interpretação do quadro, eu vou dar um exemplo, certo? As primeiras aves surgiram na era Mesozoica e período Triássico por volta de 200 milhões de anos atrás. Elas surgiram depois do surgimento dos primeiros dinossauros e após o início da fragmentação da Pangeia. Milhões de anos depois, surgiram então as angiospermas. Deu para entender? Conforme vamos estudando as questões, as alternativas oferecidas pela questão, essa leitura vai ficando mais clara. A questão número 9 diz o seguinte: considerando o esquema acima, ou seja, o quadro de tempo geológico, assinale a opção correta. Alternativa A. Quando os primeiros hominídeos apareceram na Terra, os répteis já existiam há mais de 500 milhões de anos. Os hominídeos surgiram há cerca de 20 milhões de anos atrás, certo? Os répteis surgiram há cerca de 360 milhões de anos. Para descobrirmos quanto tempo os répteis já existiam quando os humanos surgiram, basta diminuirmos o período de surgimento dos répteis pelo tempo de surgimento dos humanos, o que dá aproximadamente 340 milhões de anos. Este não é um número preciso, está bem, gente? Até porque o quadro não dá uma data precisa. Mas fica claro que, quando os primeiros hominídeos apareceram na Terra, os répteis já existiam há menos de 500 milhões de anos. Só um parênteses, pessoal, particularmente eu não gosto muito do termo répteis, do uso do termo répteis, porque nós sabemos hoje, através de estudos filogenéticos, ou seja, os estudos da história evolutiva das espécies e dos grupos, que as aves estão dentro do que nós consideramos como o grupo dos répteis, que são os jacarés, as tartarugas, as serpentes, os lagartos, né? Então, as aves estão dentro desse grupo. Nós chamamos que os répteis são um grupo parafilético, por essa razão. Mas eu entendo também que o termo répteis ainda é muito utilizado nas escolas e ele ainda é considerado dentro de algumas provas, tá bem? Alternativa B. Quando a espécie Homo sapiens surgiu no planeta, a América do Sul e a África estavam fisicamente unidas. O quadro não fala nada sobre a espécie Homo sapiens, mas fala sobre hominídeos, que é o grupo na qual Homo sapiens pertence. Como já vimos, os hominídeos surgiram há cerca de 20 milhões de anos. O quadro também não fala explicitamente sobre a separação da América do Sul e da África, mas fala sobre a abertura do Atlântico Sul. Que é essa abertura? É o surgimento do Oceano Atlântico, que separa estes dois continentes. E essa abertura aconteceu muito antes do surgimento dos humanos, há mais de 60 milhões de anos atrás, o que torna essa alternativa errada. Apenas como curiosidade, até hoje os cientistas buscam saber qual foi a primeira rota utilizada pelos humanos para chegar do seu continente original, que foi a África, até a América do Sul. Alternativa C. No pré-cambriano surgiram em meio líquido os primeiros vestígios de vida no planeta. Procurando no quadro o pré-cambriano, vemos que sim, os primeiros vestígios de vida surgiram neste tempo geológico. Alternativa D.
A fragmentação da Pangeia ocasionou o desaparecimento dos dinossauros. Vejam que no quadro, a fragmentação da Pangeia e o surgimento dos dinossauros aconteceram em um período muito próximo, há cerca de 240 milhões de anos. E os últimos dinossauros ainda existiam milhões de anos depois, cerca de 70 milhões de anos atrás. Por isso, é improvável que a extinção dos dinossauros tenha qualquer relação com o desaparecimento dos dinossauros. Alternativa E. A Era Mesozoica durou menos que a Cenozoica. Essa aqui é para ver se o pessoal não está dormindo na prova. Para sabermos quanto tempo durou o período, nós diminuímos o maior tempo pelo menor tempo, neste caso, o tempo mais antigo pelo mais recente. A Era Mesozoica começou há cerca de 245 milhões de anos e acabou há cerca de 65 milhões de anos. 245 menos 65, cerca de 180 milhões de anos. A Era Cenozoica começou há cerca de 65 milhões de anos, até os dias atuais, ou seja, zero. 65 menos zero, por enquanto, esta era durou 65 milhões de anos. Por isso, a Era Mesozoica durou mais que a Cenozoica. Se você olhar para a parte gráfica do quadro, vai parecer que a Era Mesozoica durou menos, pois ela ocupa menos espaço no quadro. Por isso, cuidado, a informação que irá dar a resposta correta são os anos de cada período. Neste vídeo, estudamos sobre tempo geológico e evolução de vida na Terra a partir da questão 9 do Enem de 2006. E utilizamos para isso conceitos de biologia, geografia e matemática. Darei continuidade a este tema no próximo vídeo, onde estudaremos a questão 10. Se este vídeo foi relevante para você, não esqueça de curtir, de compartilhar e de se inscrever no canal para que as notificações apareçam para você quando surgirem novos vídeos aqui no canal. E também aproveita e escreva aí embaixo nos comentários se você gostaria que alguma questão de algum Enem anterior aparecesse por aqui, que eu explicasse. Eu teria o prazer de explicar a questão que você tem interesse. Até a próxima!